Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos explorar um pouco aqui sobre o fogão a indução, né? Vamos ver alguns blocos principais dele aqui, né? E também falar um pouquinho do seu funcionamento aqui em cada etapa desses blocos, tá bom? Então se você gostar desse tipo de conteúdo, né? Deixe o seu gostei, né? O seu comentário, compartilhe. Enfim, da forma que você puder contribuir aí com o nosso canal, a gente fica desde já muito grato, tá bom? Então, aqui nós vamos ter em primeiro lugar, né, a fonte de alimentação, né, que na verdade seria a entrada, né, e aqui nós vamos ter algumas proteções, que é o fusível, né, aqui que fica em série, e o varistor em paralelo, né, então são circuitos de proteção contra sobrecorrente e sobretensão, tá? Daí aqui nós vamos ter, né, o circuito de filtragem, que ele faz essa filtragem de AC, pois a tensão, né, ela vem 110 ou 220, tá? Mas ela precisa ser filtrada porque com muitos ruídos, né? E aí ele faz esses filtros de frequência, né? Não deixando passar frequências que não sejam adequadas para o circuito, tá? Então, após isso, né, pessoal, nós vamos aqui para o retificador e o link DC, tá? Após vir aqui passar por esse filtro, o circuito, a fonte de alimentação, né, que seria o circuito de entrada, ele vem aqui, a tensão vem para a ponte retificadora, tá? E também o link DC, né? A ponte retificadora responsável por converter AC em DC, tá? E aqui nós vamos ter em torno de mais ou menos uns 300 volts, tá? Para 220, né? 300, 310 por aí, né? De acordo com a variação. Então, aqui o capacitor de filtro, ele vai fazer essa função de deixar a tensão, né, mais retilínea, né, de melhor qualidade, assim, um pouco mais apropriada, na verdade, né, para os próximos circuitos, tá? Então aqui, após passar pela ponte, né, a tensão ainda está um pouco variando, né, mas ao chegar aqui no capacitor, aí ela melhora bastante, né? Aí, após isso, nós temos a fonte chaveada, né, mas de acordo com os nossos blocos aqui, nós vamos passar para o microcontrolador interface, tá bom? Ele é basicamente o cérebro, né? Então ele vai processar os comandos e monitorar e controlar o inversor, tá? Então, pessoal, aqui nós vamos ter quem, né? O microcontrolador, os botões, o display, certo? E basicamente ele vai controlar todo o circuito, né, de adjacente, tá bom? Aí nós vamos ter, após isso aqui, tá, o chaveador, que ele pega essa alta tensão, tá, e que é de entrada aqui, né, do circuito de retificador e link DC, e ele vai, o circuito de chaveamento vai tornar essa tensão pulsante, né, na verdade picos em várias, numa frequência muito alta, tá, e aí vai entregar aqui na bobina, certo? De indução, que vai gerar o campo magnético variável e usando a corrente de fogo de alta frequência, né? Então, de acordo com essa variação, né, essa frequência em alta que ele vai ter aqui na bobina, ela vai gerar esse campo magnético, tá? Que por sua vez vão gerar as correntes de Foucault, que é o principal elemento, né, para que haja a questão da indução nas panelas, tá, de ferro magnético, ok? E aqui após isso nós vamos ter os sensores, tá, e a parte da segurança, né, do fogão, tá? Então nós vamos ter sensores NTCs que vão monitorar a temperatura e a corrente para a proteção e controle da potência, tá, gente? Porque na verdade não é somente ter, né, ali a questão de todo o funcionamento do chaveamento, né? Nós temos que ter também a questão da segurança, pois se nós não tiver o controle de potência, tá? Ou o controle de temperatura, né? Podem acontecer muitos acidentes, né? Então é importante a questão desses controles, né? São feedbacks que são necessários para que aqui o microcontrolador, né? Ele consiga promover, né, tanto a questão da segurança com alarmes, tá, como a questão também do próprio controle, tá, do equipamento, ok? Então, considerando isso, né, nós vamos agora passar para a parte de como o fogão vai funcionar, tá? Então, aqui basicamente
Então nós vamos ter aqui, né, basicamente e também de forma resumida, tá? Vemos aqui o fogão, né, ele sendo energizado aqui, tá? E aí essa fonte, né, ela vai justamente gerar, como já falamos, né, a alimentação gerar não, na verdade ela vai alimentar o circuito, né, o fogão, tá? E aí nós vamos ter aqui a eletrônica, tá, de controle que vai gerenciar e converter AC em alta frequência, tá? E a bobina de indução aqui, onde vai ser criado, né, o campo magnético. Tá? E esse campo magnético, ele é justamente o que vai ser o mais importante para poder gerar a questão da temperatura, né? O efeito Joule, tá? Então, no campo magnético aqui, ele vai penetrar no fundo da panela, né? Que deve ser uma panela ferromagnética, né? Não vai ser qualquer panela. Por exemplo, a panela de alumínio ou outro tipo de material não vai funcionar, né? E daí por isso que tem as panelas já dedicadas, né? Para esse tipo de fogão, tá? E aí essa panela, certo? O fundo dela, né, vai ser atravessado, tá? Por pelo campo magnético, e aí através do campo magnético vai ser gerada a questão do calor, tá? Então, como falado aqui, né, nós temos nesse próximo passo aqui as correntes elétricas de Foucault, né, que são induzidas no fundo da panela, exatamente para gerar essa questão da temperatura, né? E aqui nós vemos, nessa última etapa, tá? A resistência elétrica do material, né, vai converter as correntes em calor, que será o efeito Joule, né, aquecendo o alimento. Então, gente, aqui é um pouco mais simples, né, de como funciona, é um resumo um pouco mais simples de como funciona a questão do fogão, tá? Então, através do campo magnético atravessando, né, o fundo da panela, vamos ter essa geração de calor, que é o efeito Joule, né? Porque o campo magnético, quando ele atravessa o ferro, né, ele vai gerar o calor, né? Então, aí é onde temos a principal função do fogão, que é justamente aquecer a panela, né, aquecer os alimentos, enfim, fazer o processo de cozimento, né, de aquecimento d'água e daí o cozimento. Bom, gente, então basicamente é mais ou menos isso, né? É um pouco resumido o funcionamento do fogão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês acreditam que a gente possa melhorar um pouco mais aqui na dinâmica de como a gente passa aqui a questão dos assuntos do vídeo, né? A gente está aberto a sugestões, então você também pode deixar sua sugestão de vídeo, tá? Para a gente estar trazendo aqui. Inclusive a gente vai trazer também alguns assuntos também referentes a funcionamento, né? E também esquemas eletrônicos, né? De equipamentos que a gente possa estar trabalhando aí, tá bom? Então por hoje é somente isso, pessoal. Se você puder contribuir aí dando fazendo o seu comentário, né, deixando o seu joinha, a gente fica muito grato. E por hoje é só, até a próxima.